Pampas gaúchos, terra de histórias e de sementeiras. Nós viajamos 1000 quilômetros até Herval, na fronteira com o Uruguai, para contar a história da produção de sementes de cebola. E tudo começou nesta igreja de 1825, pelas mãos de um padre. O primeiro plantio foi atrás da igreja, num pátio da igreja. Depois ele já começou a fazer plantações, até sócios ele já tinha na época. Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Alfredo Wagner vai receber Seminário Nacional da Cebola em março do ano que vem. Tem um agricultor que aprendeu a produzir a hortaliça gastando até 60% a menos. Aí desde o início nos canteiros já fui mudando o jeito de cuidar, né? O trabalho já com micronutriente, diminuindo a adubação lá. Assim como um médico ele exige do seu paciente uma análise de sangue para ver como é que está internamente o paciente, nós precisamos de análise de solo. Primeira rodada de renegociação dos preços do tabaco termina sem acordo. Em Petrolândia, o exemplo das propriedades que investem em energias sustentáveis. A economia que gera na energia, ao invés de pagar a energia de certa, paga o investimento. E tem delícia sueca na nossa dica culinária. É panqueca ou pancoca, como eles dizem por lá. Uma massa manteigada com recheio de frutas, que fica perfeita. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito está só começando. Ituporanga vai receber o Seminário Nacional da Cebola. Nesta semana teve lançamento oficial do evento. Pela primeira vez na história, um Seminário Nacional da Cebola realizado em Santa Catarina não vai ter como sede Ituporanga. É a vez da cidade vizinha, Alfredo Wagner, tão importante na produção quanto a capital nacional da cebola. A abertura oficial do seminário, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de março do ano que vem, aconteceu no Parque Salto das Águas, um dos pontos turísticos do município. E como é de conhecimento de todo o estado, que Alfredo Wagner hoje talvez já seja o maior produtor de cebola no estado de Santa Catarina. Então, espero receber o povo da cebola, nossos agricultores, os empresários. O seminário já é evento tradicional no calendário da cadeia produtiva da cebola. A hortaliça tem grande importância na economia do país. Estima-se que 55 mil hectares sejam destinados ao plantio, com uma produção anual de mais de 1,5 milhão de toneladas e um rendimento superior a 2 bilhões de reais. A programação do Senace será voltada tanto para técnicos quanto agricultores. Então, no primeiro dia, na parte da manhã, nós vamos ter a abertura, e aí teremos, né, a história da cultura da cebola em Santa Catarina, um aspecto muito importante, né, a gente conhecer. Na parte da tarde vai ser focado a parte técnica, né, teremos aí a participação de palestras de pesquisadores da IPAGRE, mas também teremos uma palestra muito importante, né, com um professor da Universidade Federal de Santa Maria, que vai abordar a questão de tecnologias e aplicação de produtos fitossanitários na cultura da cebola, que a gente julga que é das questões a serem atacadas ou sejam melhoradas para um melhor desempenho em termos de produção de cebola. A primeira palestra será sobre sucessão familiar, um desafio na continuidade de trabalho com a hortaliça nas pequenas propriedades. Mas o destaque fica mesmo por conta de 2 palestrantes internacionais que vão falar sobre o mercado mundial de hortaliças. Um alemão, né, que trabalha numa empresa, essa pessoa nós conhecemos num seminário na Argentina, estamos trazendo. E incluímos também a presença de um palestrante do Chile, né, porque também teremos o seminário do Mercosul, e o Chile
tem uma grande experiência de exportação. O Chile exporta para mais de 140 países e nós queremos que o Chile nos ensine, nos dê esse know-how de exportação de cebola. Quem sabe, até este ano, como há uma falta de cebola no mercado mundial, nós possamos, com esse palestrante, pegar um pouco da experiência da exportação de cebola. O seminário deve receber visitantes do país inteiro e, por isso, a expectativa é de giro no comércio local. Esta será também uma oportunidade para conhecer o que de mais preciso se sabe sobre cebola e as principais tecnologias que devem chegar às lavouras nos próximos anos. A participação ela é aberta, né? O foco do evento é a participação de técnicos, agricultores e demais entidades ligadas à cadeia produtiva da cebola, mas a princípio não será cobrado a inscrição. Se for cobrado, será um valor bem irrisório. Mais informações sobre o evento você pode conferir no site www.senace2019.com.br. Nós já estamos com praticamente 70% dos estandes adquiridos, vendidos, onde as empresas nacionais e multinacionais estarão presentes conosco, mostrando tudo que for novidade para o setor da cebolicultura. E toda a estrutura da prefeitura estaremos lá no nosso parque de exposições, que é um parque muito lindo, para recepcionar as pessoas. E se Deus quiser e ele vai querer, nós faremos um grande evento no ano que vem no município de Alfredo Wagner. Na semana passada a gente já exibiu aqui no Vale Agrícola o exemplo de um agricultor que não gasta muito para produzir cebola e ainda assim consegue manter a sanidade. E hoje tem mais um exemplo que vem lá de Alfredo Wagner. Queimado Alfredo Wagner, região forte de produção de cebola. E se no meio de tantas lavouras eu te contar que um agricultor consegue produzir por menos da metade do preço? Tem até quem duvide do Juliano ao ver quanto ele produz e com quanto produz. Até poucos anos atrás não era bem assim. Produção baixa, né? Produção baixa por hectare e muita doença, né? Muita doença, muito mofo, bacteriose, essa coisa toda tinha muito. Inconformado em gastar tanto e colher mal, o agricultor buscou ajuda na Epagre, na época com o Hernandes, que é engenheiro agrônomo e trabalhou por 30 anos no órgão estadual. A orientação começou já com a análise de solo. Assim como um médico ele exige do seu paciente uma análise de sangue para ver como é que está internamente o paciente, nós precisamos de análise de solo. A partir da análise de solo, com os níveis de nutrientes e pH do solo, nós vamos determinar a melhor forma de adubar essas lavouras. E neste processo está o que é considerado uma palavra-chave da produção: equilíbrio. E quando a planta sofre com excessos ou falta de algum tipo de nutriente, ela provavelmente vai ficar mais suscetível a alguma doença, alguma praga. O Juliano, por exemplo, descobriu que a vontade de querer produzir muito, quando aplicava grandes quantidades de adubo, estava mais atrapalhando do que ajudando. E fui diminuindo a adubação, então vim já, aí desde o início, nos canteiros, já fui mudando o jeito de cuidar, né? O trabalho já com micronutriente, diminuindo a adubação lá, na questão do nitrogênio, já tudo bem parceladinho, então fui diminuindo isso aí, onde que eu fui conseguindo melhorar bastante assim, a questão de produção e cebolas mais sadias. Isso é comum na agricultura, o agricultor querer resolver os problemas com adubo. E nossa experiência tem mostrado que a maioria dos problemas atualmente, principalmente com cebola, é ocasionado pelo excesso de adubo. Só para se ter uma ideia, nos 5 hectares de cebola, o agricultor gastou apenas R$4.000 de adubo. Exemplo, essa lavoura aqui, eu fiz ela com uma média de 8 sacas de adubo por hectare. Essa área aqui é 1,2, usei 8 sacas de adubo só, né? Então isso, a gente falar assim, alguns capaz de não acreditar, né, que usei só esse pouquinho de adubo, né? O engenheiro agrônomo alerta também para outro dado importante: a relação entre o excesso de calcário e as doenças na cebola. Quando nós temos excesso de calcário nos solos, ocorre a deficiência de manganês na cebola. E o manganês é muito importante também para a formação da clorofila e também no processo de fotossíntese. A planta com deficiência de manganês
ela vai sentir um déficit de energia, ela vai ficar com um açúcar baixo e ela pode ser mais afetada pelo mofo. Então, cuidar do pH do solo, cuidar do manganês é muito importante na lavoura de cebola. O excesso de nitrogênio também é problema, segundo Hernandes, já que acaba sendo aproveitado por bactérias e fungos que provocam doenças. Por isso, a aplicação de nitrogênio deve ser parcelada. Também, quando a gente tem outros tipos de adubos em excesso no solo, por exemplo, o potássio, quando ele é excessivo, ele diminui a absorção do cálcio e do boro dentro da planta. E isso faz com que a planta fique com a parede celular mais frágil, mais suscetível a pragas e doenças. O potássio também não pode faltar, da mesma forma que ele pode prejudicar pelo excesso, ele pode prejudicar pela falta. E quando falta potássio, a planta pode ficar mais doce. Ficando mais doce, fica mais suscetível a botrites e a tríplice. As principais doenças da cebola são provocadas por períodos de estresse na planta, excesso ou falta de chuva, altas temperaturas, umidade e principalmente essa parte de nutrição. Em ano de muitas doenças, muito se fala também sobre a rotação de culturas no solo. Hernandes diz que é possível usar a mesma terra toda a safra. Antigamente eu achava que a gente deveria ter mais rotação de culturas. Atualmente, pelo estudo que a gente tem, né, dá para produzir sempre no mesmo lugar, desde que você tome cuidado de trabalhar a questão de, enquanto não tem a cebola, fazer adubação verde e ativar a biologia do solo com bastante adubação verde. Se a gente só planta cebola e aveia, aí nós estamos fazendo duas monoculturas que não vão ser o suficiente para a gente melhorar o solo. A aposta, segundo o engenheiro agrônomo, deve ser um mix de forrageiras. Por exemplo, no verão você pode usar leguminosas diversas, né, crotalárias, um pouquinho de milheto, um pouquinho de mucuna, certo? No inverno você pode usar um nabo, ervilhaca, tremoço. Dá para fazer um coquetel de plantas no inverno. E ainda uma gramínea junto para servir de cobertura, né? Uma aveia, um centeio, e depois fazer o rolamento desse material e plantar a cebola. Para chegar ao tempo de saber de todas estas dicas, o Juliano não ficou parado. Foi atrás de conhecimento e tirou muitas dúvidas. E vim mudando, e fui fazendo esse cuidado assim, e vim produzindo normal, né? E com bem menos custo. Eu devo gastar aqui uma faixa de 8 mil por hectare, máximo que eu gasto é por aí, mais que isso não gasto. Neste gasto só não está somada a mão de obra, que é toda familiar. Ainda assim, comparada a outras lavouras, o Juliano está produzindo gastando até 60% a menos. Dá uma diferença muito grande. Então a gente vê por aí que a média de custo aí está bem alta, né? E eu consigo fazer bem mais barato. Tudo isso se faz para buscar na planta um maior equilíbrio metabólico, ou seja, uma planta que cresça mais equilibrada possível e resistente às pragas e doenças. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. A cebola fechou a semana cotada em R$ 1,50 o quilo, arroz R$ 40, feijão R$ 130, milho R$ 34 e a soja em R$ 72. O tomate está em R$ 70 a caixa e a arroba do boi em R$ 153. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem o bom exemplo de duas propriedades em Petrolândia. Agricultores investem em energias sustentáveis para economizar. Principalmente as atividades como a bovinocultura leiteira, a suinocultura, que são atividades que demandam bastante energia elétrica, eles têm procurado isso daí. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história.
Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil, 47 anos de valores. Feito por pessoas, feito por você. Tabaco, mais que um negócio, uma oportunidade. São 20 anos de combate ao trabalho infantil e exemplo no incentivo ao empreendedorismo para o progresso no campo. Tabaco é comprometimento, é futuro. Sinditabaco, solidez e prosperidade. O Vale Agrícola já está de volta com os detalhes da previsão do tempo. Previsão do tempo para Santa Catarina no decorrer desta semana, tá? Começa nesse domingo com uma passagem de uma frente fria, então tem as instabilidades acontecendo. Já na segunda-feira ainda o tempo já dá uma pequena melhorada nesse período, tá? No início da semana, mas depois gradativamente o que vai predominar é justamente todos os dias teremos pancadas de chuvas acontecendo sobre a região, com características típicas de verão. Significa que tem essas pancadas de chuva acontecendo principalmente no período da tarde e noite, em todas as regiões de Santa Catarina, e outra característica que pode também ter eventos extremos acontecendo. Por exemplo, pode ter granizo esporadicamente, pode ter temporais localizados. Então, durante esta semana deve ser marcado com essas características. Chovendo, como eu citei, durante todo esse período. As temperaturas não ficam tão elevadas, dentro da normalidade, oscilando aí nas máximas em torno de 27 a 30 graus, dependendo da região e especialmente no período da tarde. Mais informações? Acesse o site da Epagre-Ciram. Como já é tradicional, teve a primeira rodada de negociações para o reajuste no preço do tabaco e terminou sem acordo. Segundo a Comissão de Representação dos Produtores de Tabaco, o acordo não ocorreu devido à tabela de preço e por falta de valorização da mão de obra por parte das fumageiras. A diferença do custo de produção elaborado pelas empresas comparado ao das entidades representativas dos fumicultores ainda está muito distante. Das 6 empresas, uma não apresentou proposta de preço. Mas mesmo assim, as que apresentaram não atingiram o esperado pela categoria. A próxima rodada de reuniões está marcada para os dias 16 e 17 de janeiro, na sede da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, na Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FETAG, em Porto Alegre. O que se ressalta muito nesta safra é que os agricultores colhem um fumo bem maduro e, inclusive, já se estuda um preço diferenciado para quem seguir esta orientação, que é o tabaco mais procurado para exportação. E agora tem bom exemplo. Propriedades rurais lá do município de Petrolândia estão investindo para ficarem mais sustentáveis. Fontes de energia limpa e renovável. Passou da hora do setor produtivo começar a pensar em alternativas e estratégias mais eficientes. E aqui no meio rural não é diferente. Reduzir custos, aumentar a produtividade e ainda reduzir os impactos no meio ambiente. Esse é o cenário perfeito, é o que todo mundo quer. Por isso nós viemos à região do Alto Vale do Itajaí conhecer 2 propriedades que já fazem isso e se beneficiam muito desse jeito responsável de trabalhar no campo. Nossa primeira parada é na propriedade do seu Vilibaldo, município de Petrolândia. Ele administra uma UPL, Unidade de Produção de Leitões. A ideia aqui foi a instalação de um sistema solar fotovoltaico, placas que transformam a luz do sol em energia elétrica. Tivemos uma parceria com a Epagre, né, para fazer o projeto, e a parte de energia surge alto custo, né, diminui o custo de produção e a economia que gera na energia, ao invés de pagar a energia de certa, paga o investimento. Não está 100% pronto, está só 1/3 instalado das placas ainda. Eu acredito que em 10 anos ele se paga. Eu acredito que até quitar o financiamento. Se precisar tirar alguma coisa do bolso, vai ser muito pouco. O seu Vilibaldo precisava reduzir gastos com eletricidade, muito utilizada na alimentação dos animais e principalmente no aquecimento dos leitões recém-nascidos.
um custo mensal médio de R$ 3.500. A gente tem observado que os agricultores têm procurado isso daí, muito em parte impulsionados com o aumento, né, do custo de produção, né, a energia, como a gente pode observar, nos últimos meses, nos últimos anos, ela tem aumentado de preço, então impulsionado principalmente pelo aumento do custo de produção que eles têm, né, principalmente as atividades como a bovinocultura leiteira, a suinocultura, que são atividades que demandam bastante energia elétrica, eles têm procurado isso daí. E o outro ponto é que o governo tem demandado linhas de financiamento bastante atrativas para o meio agrícola, né? Com juros baixos, né? Hoje o juro mais baixo que você pode encontrar no mercado é o juro do Pronaf Eco, que é o juro de 2,5%, chegando ao juro de 6%, que é um juro de Pronamp, o juro de Novagro. Então são juros baratos, né? Que facilitam então a aquisição e com o período de pagamento que eles têm, um período podendo pagar ali em torno de 8 a 10 anos, o período de pagamento. Isso facilita bastante para o agricultor. Vale destacar outra iniciativa do produtor, a área de compostagem. O processo utilizado é um modelo desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Com o revolvimento e fermentação dos dejetos, aumenta-se a concentração de nutrientes do material, além de reduzir a emissão de poluentes e gerar uma fonte de renda complementar na propriedade. Então, além de ser uma renda extra para a propriedade, porque o que acontece, ele fornece esse composto para empresas, floriculturas e outras empresas que utilizam esse fertilizante. Além de ser uma renda extra, ele diminui então a preocupação com o dejeto líquido de suíno, que antes virava um passivo ambiental, agora virou uma fonte de renda extra. Antes era então um problema, né, que tinha que ficar na esterqueira um bom tempo, aqui virou uma fonte de renda extra, além de diminuir a poluição ambiental. Na segunda propriedade que visitamos, também em Petrolândia, o destaque fica por conta da produção de biogás. Aproveitando o esterco de codorna, o biodigestor construído pelo Silvânio fornece o calor necessário para as aves recém-nascidas. Eu recebo os filhotinhos das codorna com 1 dia de idade. Ela nasce em São Paulo, eles fazem a sexagem dela e mandam para a gente recebe e aí a gente tem que ter um ambiente para acondicionar elas com 38 graus de temperatura. Aí eu utilizo esse gás do biodigestor para fazer esse ambiente com essa temperatura para a criação dos filhotes, né? Durante aí uns 10 até 12 dias eu preciso aquecer elas. A primeira semana em torno de 38 graus e depois dali para frente gradativamente a gente vai baixando a temperatura até chegar na temperatura ambiente. São cerca de 50 mil aves com produção de 40 mil ovos por dia. Diante de várias tentativas, o biogás se mostrou a alternativa mais eficiente. Bem no início, as quantidades de codorna eram pequenas, a gente conseguia aquecer com um aquecedorzinho pequeno elétrico, uma lâmpada, depois com um fornozinho a lenha, né? Até gás de cozinha, mas o gás de cozinha é muito tóxico e é muito complicado trabalhar com ele. E enquanto que o gás vindo do biodigestor, ele não é tóxico e se adaptou muito bem para a minha atividade e estou muito contente com ele. Com a construção dos aviários já adaptadas à coleta de dejetos, o processo fica ainda mais prático. 2 vezes por semana a gente faz a limpeza do esterco das codornas, né? Então a gente desenvolveu o tipo de um rodo, uma enxada, né? Onde que a gente pega e retira o esterco, puxa para dentro dessas canaletas, adiciona água e dilui esse esterco todo e a gente vai misturando ele, ó, para ele dissolver bem e depois poder ir por gravidade pelo encanamento que eu tenho ali até o biodigestor. E é assim que as tecnologias sustentáveis ajudam tanto o homem quanto o meio ambiente. Ideias que promovem o equilíbrio entre produtividade no campo e respeito à natureza.
Você sabia que a produção de sementes de cebola começou com um padre no Rio Grande do Sul? Daqui a pouco a gente volta com essa história curiosa. É o padre que começou a fazer experimentos atrás da igreja e acabou transformando a cidade na maior produtora de sementeiras. E tem receita sueca, é uma panqueca com recheio de frutas. Uma delícia que, se eu fosse você, não perderia não. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. E agora uma daquelas histórias que dá gosto de contar. Você sabia que as primeiras sementes de cebola foram produzidas por um padre atrás da igreja? Para contar esta história curiosa, nós fomos até o município de Erval, no Rio Grande do Sul. Quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés azeiteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Campos tão distantes além do que os olhos podem ver, lugar marcado por história, guerras e muito trabalho. O nome Erval vem das ervas mate nativas, mas nestas terras foi a cebola que ganhou espaço, não para a produção de bulbos, mas sim de sementes. Esta história começa em uma das construções mais antigas da cidade. A Igreja Matriz São João Batista é o cartão postal de Erval. Foi construída em 1825, mas de todos os padres que passaram pela paróquia, um deles foi o mais famoso, Libório Puerch, que faleceu em janeiro de 1990. Tem até busto do religioso na praça principal da cidade. O motivo está escrito no quadro abaixo: o padre que tornou a cidade a maior produtora de sementes de cebola. Quem sabe esta história direitinho é o seu José, de 72 anos. Sobrinho do padre Libório, ele conta detalhes de como era o trabalho. Aquilo foi uma experiência que ele fez. Eu não sei de onde ele teve a ideia de iniciar com a semente de cebola. Certamente ele foi informado, talvez, por um país estrangeiro, porque ele se comunicava muito bem com a Alemanha, sabe? Até ele recebia verbas da Alemanha para a igreja. O primeiro plantio foi atrás da igreja, num pátio da igreja. Depois ele já começou a fazer plantações, até sócios ele já tinha na época. Ele tinha pequenos produtores que já plantavam para ele. As primeiras experiências com cebola para semente começaram na década de 50. 20 anos mais tarde, seu José entrou no negócio. Eu ajudava na lavoura e distribuía a semente pelo Brasil afora. Eu ia para Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, de Kombi, entregando a semente nas agropecuárias. E foi assim que as sementes de cebola chegaram à região do Alto Vale. Ituporanga eu fico frequentando desde 1975, 74. Eu vinha trabalhando com as primeiras firmas de semente lá, as agropecuárias, que nem o Martinus Wenck, que nem o Braulio Nascimento, Arno Gesser. Eu ia com uma Kombi carregada com semente e deixava lá. Libório poderia ter sido um padre agricultor, mas na verdade era o contrário. O sobrinho conta que ele dependia exclusivamente da cebola para sobreviver. Porque o padre Libório ele nunca pegou um dinheiro da igreja. Ele só usava o dinheiro que ele ganhava nos trabalhos da lavoura. Porque ele mesmo pegava a enxada, ele ia trabalhar, ele capinava a cebola e era bom na enxada.
Então ele se revezava entre a missa e a lavoura? A missa e a lavoura. Fim de semana ele rezava a missa. De vez em quando chegava atrasado, mas ele sempre rezava a missa e também ele atendia no interior ele atendia as igrejas, né? Com todo o aprendizado do tio, em 1984, seu José fundou a Granja Lotário. Para conhecer este trabalho, nós partimos ao interior do município de Herval, nos campos de produção de sementes. Uma destas áreas de sementes é na Fazenda São Francisco. A sede bicentenária ainda preserva as características originais do início da colonização. Na casa grande, no terreiro, no confinamento para o gado, todo feito de pedra, na época pelos escravos. A fazenda foi reduto importante durante a Guerra dos Farrapos, liderada por Bento Gonçalves, uma tentativa de independência do Rio Grande do Sul do restante do Brasil, que acabou fracassando. Hoje, a sede é habitada por empregados da fazenda. Os bulbos selecionados de cebola são plantados nestes campos no mês de junho. Ele acompanha as lavouras, toda semana a gente tem acompanhado nas pulverizações e todo o serviço, toda a atenção que é necessária, porque a semente de cebola é muito sensível. O maior inimigo da produção de sementes é natural, as emas silvestres que acabam circulando por toda esta área dos pampas gaúchos e quando passam aqui pelo meio, fazem a maior bagunça. Nós até registramos algumas delas em fuga e não adianta cerca nem nada. Com as pernas compridas, elas andam livremente pelos pampas gaúchos. Mas se por um lado as emas preocupam, por outro comem pequenos insetos que podem ser pragas das lavouras. Qualquer obstáculo, qualquer problema da natureza, ela é afetada. Então, a gente tem que destruir muitas lavouras. Daí a pouco, dá um temporal, uma chuva de pedra, numa região que massacra uma lavoura. Porque ela é muito frágil, sabe? E na outra região já não pega. Então, por isso a gente tem que colocar em diversas regiões, diversas localidades as lavouras. Nós produzimos hoje 10 variedades de sementes. Então, uma tem que ter distância da outra também, para não se cruzarem, né? Para não haver a polinização, né? Faz a polinização. Então, a própria abelha, ela carrega até 1.500 metros, tem que ser no mínimo a distância de uma lavoura para outra, sendo variedades diferentes, né? Para garantir a qualidade das sementes, tanto em sanidade quanto em genética, a Granja Lotário trabalha em consórcio com outras culturas. Nos vazios sanitários, são 2.000 hectares só destinados à soja, que está recém-germinada. As fazendas também trabalham com a criação do gado de corte Hereford. Na região dos Pampas, esta é uma cena de encher os olhos. Desde o início do trabalho do seu José nestas terras, já são quase 50 anos. Aos 72, ele se reveza entre as diferentes culturas. Gosta de acompanhar tudo de perto. O trabalho de plantio dos bulbos e colheita ainda é todo manual. Dali em diante, a tecnologia chegou para ajudar. Que naquela época, era a gente cruzava, né, em cima da semente com caminhões, com tratores, para debulhar. Que nem debulha feijão muitas vezes na pequena agricultura. Então se debulhava a semente também. E a gente tem as máquinas para trilha, tem as máquinas para limpeza, tem a classificação das sementes. Dentro destes galpões, as variedades de cebola passam pela mesa de gravidade para seleção por tamanho. Só então são embaladas para voltar ao campo, agora na produção de bulbos para consumo. Ituporanga não era o município maior produtor de cebola. Em função de boas qualidades que se tem fornecido em sementes, temos muito crescimento da cebola em Ituporanga. Ituporanga é região do Alto Vale, né?
Nas terras do Vale Sul, em Santa Catarina, a cebola encontrou terreno fértil. De renda principal de extração de madeira, em poucas décadas, Ituporanga passou a capital nacional da cebola. De 5 mil até mais de 60 mil quilos de cebola por hectare. O trabalho em uma cidade que fez outras se desenvolverem. E pensar que tudo isso começou atrás de uma igreja, pelas mãos de um padre. Alerta de delícia na sua telinha. Hoje é dia de panqueca ou pancoca, como dizem os suecos. Uma receita muito fácil de fazer e muito deliciosa. Olha só. Oi, gente, então hoje é dia de panqueca sueca ou pancoca, né? Que eu e o Thiago aprendemos quando a gente estava viajando pela Europa, lá na Suécia. A gente foi viajar pra lá e a gente foi na casa da Dona Lúcia, que é casada com um sueco. E a gente estando lá, ela fez a iguaria do lugar, que é a pancoca sueca, né? E é maravilhoso, a gente vai mostrar pra vocês hoje essa receitinha. Para fazer a panqueca ou pancoca, como falam os suecos, você vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal ou a gosto, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente ou derretida. E para o recheio você pode usar frutas ou geleias de sua preferência, chantilly para a cobertura ou também alguns recheios salgados. Gente, quem quiser e não tiver no liquidificador pode fazer tudo à mão também, mas para facilitar a gente vai colocar já tudo de uma vez no liquidificador. Vai me alcançando os ovos aí. Tá. São os 3 ovos. 3 ovos de galinha caipira, de preferência, vai ficar mais gostoso. Vai ficar bem amarelinho, né? Agora vamos colocar as 2 xícaras de leite. 100 gramas de manteiga. Se ela não tiver assim em temperatura ambiente, é bom dar aquela aquecidinha, né? Exatamente. Porque senão... E esse é o diferencial dessa receita, ela é uma massa bem amanteigada. Dá aquele sabor muito gostoso. Muito forte e bom. E bem típico da região lá, né? Coloque também as 2 colheres de açúcar, o sal e as 2 xícaras de trigo. Então, todos os ingredientes no liquidificador, agora a gente vai bater por cerca de 1 minuto. Vamos misturar bem. Até ficar bem homogêneo. Então, maestro, só na caixa! Bem, misturadinha, agora é a tua vez. Agora tu vai fritar. Ai. Então, bora pro fogo. Então, o diferencial dessa receita é trabalhar em fogo baixo e sempre colocar manteiga para untar a frigideira para fritar ela. Então a massa, do ponto dela, se você vê que ela fica muito mole, a hora que você for virar ela não vai dar uma consistência, uma liga, você coloca um pouquinho mais de trigo e bate de novo. Aí você vai chegar naquele ponto exato dela. Recheios que a gente vai fazer dessa panqueca é com a amora preta. Então eu pego o açúcar, faço ele em ponto de fio e coloco as amoras dentro. Agora a gente vai colocar essa geleinha de frutas também aqui em cima. O ideal é esperar esfriar um pouquinho, mas assim também fica gostoso. Então, gente, pensa numa receita rapidinha de fazer, né?
Uma delícia, estou louco para provar ela. E quem quiser fazer também pode fazer com recheio salgado, né? Presunto e queijo, um frango desfiado, às vezes uma carne, porque o açúcar ele não dá aquele gostão assim. Ela fica quase meio termo, tanto para fazer doce como para fazer salgado. Fica boa com qualquer recheio. Mas como a gente é bem formiga, a gente fez só doce, né? De amora silvestre e amora preta. Nossa, que delícia. Mal posso esperar para provar. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Ficou boa. Boa mesmo? Não dá pra deixar de mandar um grande abraço pra Dona Lúcia, que ensinou essa receita pra gente, um amor, né? Um beijo, Dona Lúcia! Sei que a senhora tá assistindo a gente lá na Suécia. Beijão! Obrigado! Que delícia, né? E a amora fica bem azedinha. Olha só, eu já tinha prometido essa receita já há algum tempo, quando a gente publicou aqui no programa a reportagem sobre a Holanda e seus encantadores moinhos de vento. Falando nisso, quem quiser assistir esta reportagem está lá na nossa página no Facebook. É só você digitar naquela barra de pesquisas em cima do Facebook, Holanda Vale Agrícola. Assim você pode fazer também com qualquer reportagem de todas as edições do programa. Só digitar, por exemplo, rosca Vale Agrícola ou pão de milho Vale Agrícola e você consegue assistir. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!